E aí, né, obviamente, não há que se falar em contabilidade consultiva se a gente não falar em relacionamento com o cliente. Eu já falei com vocês que a gente não pode queimar os passos. Para eu poder realmente me posicionar ali equilibrado ali com o empresário, ou seja, lado a lado, para que ele realmente me olhe como uma referência, eu preciso construir esse caminho. Como que eu construo? Estando próxima dele. Como que eu faço isso, né? Então, assim, às vezes parece uma coisa muito genérica, né? Falar, não, estando próximo, mas como? Eu posso dar meus exemplos aqui, mas se vocês quiserem descrever aí como que vocês fazem, por favor, compartilhem no chat, porque quanto mais referências a gente tiver, melhor. Eu não tinha relacionamento com meus clientes lá na época da Fato. E uma das coisas que realmente me prejudicou muito foi achar que bastava eu ter um conhecimento técnico bom em contabilidade, e isso foi uma coisa que eu fiz questão de conquistar ao longo da minha carreira, né? Não só com a graduação, mas eu fiz pós-graduação, especialização em consultoria também, e uma série de outros títulos aí focados na parte contábil, na parte técnica, mas quase nada em relacionamento. Então, eu sou uma pessoa, por natureza, introvertida. Então, eu não sou aquela que chega e que, nossa, que troca ideia e fica amiga de todo mundo muito fácil. Na verdade, nessas minhas primeiras experiências de estar levando informação para aquele cliente e ele, às vezes, menosprezar aquela informação, me colocou numa situação assim de completo, sabe, eu vou me isolar aqui, sabe, nem quero nunca mais olhar na cara desse cliente. Então, eu já ia, assim, muitas vezes com a postura, assim, já sabendo que o negócio não ia dar certo, tá? E, pra vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu fui apresentar para um cliente meu informações gerenciais que competia ao estoque dele, que estava acabando com a empresa dele, onde ele totalmente menosprezou, assim, não menosprezou no sentido de que ele é malvadão, sabe? Ele é empresário malvadão, ele não dá valor. Não, ele dava valor, tanto é que ele me contratou por isso. Mas como eu fui ali toda retraída ali e ele não enxergava em mim esse ponto de referência, obviamente ele questionou tudo que eu tinha levado para ele. No final ele falou que aquilo não agregava em nada e eu fui mais encolhida ainda para casa, com o rabinho entre as pernas, né? E demorou um ano demorou para que eu tivesse coragem de fazer isso de novo. Então eu fiquei, assim, arrasada. Esse negócio acabou comigo. Eu falei, eu nunca mais vou fazer esse negócio na minha vida. Foda-se. Vou continuar aqui na minha zona de conforto, calculando minha guia, minha folha atrás do meu computador. Só que a vida não é assim, né? Isso funcionou. Até começar aquela crise de 2015, onde eu comecei a perder cliente adoidado, comecei a receber muito pedido de redução de honorário, e aí eu percebi, tipo, eu preciso fazer alguma coisa, né? E uma das coisas que mais ficou evidenciada ao longo dessa descoberta, né, de o que fazer, né, para recuperar meus honorários, para não deixar meus clientes saírem, era que meu relacionamento com eles era muito ruim, né? Assim, eu praticamente não tinha contato com eles. O contato que eu tinha era só repassando ali informações formalizadas ali no e-mail sobre uma instrução normativa, sobre alguma dúvida que ele tinha pontual, eu respondia. Mas relacionamento mesmo, nenhum. As coisas mudaram muito. Gente, vocês não têm noção. O quanto que o nosso trabalho ele é muito mais sobre se relacionar do que qualquer outra coisa. Sabe? A parte técnica, ela de verdade, ela fica... eu não vou falar que ela fica em segundo plano, não, porque aí faz vocês achar que vocês não precisam estudar, porque precisa, pra caralho, entendeu? Então, a parte técnica tem que estudar mesmo, senão você vai ser o amigão, gente boa do empresário, mas na hora que precisa mesmo de resolver o negócio, você não sabe falar para ele o que ele tem que fazer, não tem que estudar. Mas, assim,
para você chegar no nível de usar o seu conhecimento científico contábil para repassar para o empresário, você tem que fazer uma coisa que não é científica, que é relacionar. É a parte da emoção. Né? Então, a emoção conecta primeiro e a razão vem depois. E demorou muito tempo para eu poder perceber isso. Quando eu consegui me conectar emocionalmente com aqueles clientes, e o que é conectar emocionalmente? É a coisa mais idiota do mundo. É sentar do lado dele e perguntar como é que é a sua vida, assim, me conta a sua história, sabe? E todo mundo adora falar de si, né? Então, uma das coisas que mais, assim, me fez me aproximar dos meus clientes foi ter a curiosidade de saber quem que é aquela pessoa que está ali, né, que me contratou. O empresário por trás daquele negócio. Então, ele vai adorar falar. Ele vai adorar falar da vida dele, ele vai adorar contar os casos dele, porque, nossa, o que mais tem para contar é caso. Então você fica lá, olha, rindo, feliz, anotando, triste, se ele contar uma história triste, e você tá lá, velho, você tá lá. E aí, obviamente, você não fica só escutando, né? Você contribui também na medida do possível. No meio dessa fala, sempre vai ter alguns pontos ali que você já detecta, isso daqui eu acho que eu posso contribuir. Às vezes ele vai falar de algum problema específico da empresa e tal, pois é, eu já tive um caso assim, de um cliente meu, eu fiz isso com ele e tal, e foi legal, que se você quiser, a gente pode tentar fazer algo nessa linha também. Então, assim, o primeiro passo foi esse, sabe? Foi conectar com o ser humano ali, por trás daquela empresa, daquele CNPJ, né? Então, a contabilidade é muito mais você conectar com o CPF do que conectar com o CNPJ, no final das contas.